Irmãos, esse texto que eu vou ler aqui, me lembrei ontem. Eu escolhi o texto, mas eu não tinha lembrado desse episódio na minha vida, que foi o primeiro texto que foi escolhido pela minha mãe, porque o pastor, na época, me lembro do nome dele, pastor Arlindo, era o pastor da igreja que eu congregava quando criança, e eu me lembro da minha mãe dizendo que eu ia ler esse texto e o que é que eu ia falar do texto. Me lembrei disso ontem. Então nós vamos ler o texto, Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? No meu também é NVI, e fala assim, e perder a sua alma. Muito bem. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Senhor, fale conosco. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, a cada dia, nos colocarmos mais diante do Senhor, nos apresentarmos mais a Ti. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar em cada um dos nossos corações. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, a primeira coisa que nessa reflexão aqui que eu gostaria de falar é que Jesus, ele diz: se alguém quiser acompanhar-me. É interessante isso, porque Jesus estava falando isso, o texto vai dizer que ele chamou a multidão e os discípulos e disse isso. Então, diante de todas aquelas pessoas que o estavam ouvindo, Jesus então coloca para eles: olha, se alguém quiser acompanhar-me. E dentro dessa perspectiva de alguém que quer acompanhar Jesus Cristo, a gente vê que Jesus Cristo tinha ali, muitas pessoas na multidão. Em outros textos bíblicos, a palavra do Senhor, ela nos diz que tinha outras pessoas que acompanhavam Jesus por causa da comida. Outras pessoas iam ao encontro de Jesus porque queriam ser curadas. Outras pessoas achavam interessante as palavras de Jesus. E aí então Jesus, diante de algum desses momentos, Jesus então, ele coloca: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir. E é interessante isso, porque o seguidor de Jesus, a espécie de seguidor de Jesus é discípulo, existem muitas pessoas admiradoras, admiram a igreja, admiram os crentes, admiram isso, admiram aquilo, e não é a espécie de seguidor que Jesus está buscando, Jesus busca realmente discípulos, servos. E ser discípulo de Jesus não é simplesmente abraçar uma doutrina, mas é seguir uma pessoa. E essa pessoa, ela é o Senhor do céu e da terra, é Jesus Cristo. E nós então somos convidados por Jesus a acompanhá-lo. Naquele momento havia esse convite, e esse convite se estende para nós hoje. Nós somos convidados a acompanhar Jesus. E uma das coisas que muitas vezes pode ser que nos impeça de acompanhar Jesus é a nossa ansiedade com o futuro, é a nossa ansiedade porque nós não temos o controle. Quando nós resolvemos acompanhar Jesus, nós não temos o controle. E dentro dessa perspectiva, eu estava pensando num texto bíblico que a gente não tem o controle.
mas a gente tem a garantia, né? A garantia dada por Jesus Cristo. E qual é a garantia que nós temos? Vamos ver aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então nós temos a Bíblia em alguns momentos, em algumas versões, ela chama de penhor. Nós temos uma garantia, nós temos um penhor, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos, quando nós seguimos a Jesus, que nós nos colocamos para Jesus, nós não temos o controle das nossas vidas, nós não temos o controle das situações, mas nós temos a garantia. Nós temos a garantia dada por Deus, dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo falou assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. E esse outro Consolador que nos garante é o Espírito Santo de Deus. Nós temos essa garantia dada por Jesus Cristo. E nós, dentro dessa garantia, nós então somos convidados, todos são convidados a acompanhar Jesus Cristo. E aí então Jesus Cristo começa a dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E essa palavra que nós temos que negar a nós mesmos, né, dentro do texto que nós temos, esse mesmo texto, ele é descrito nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Né? E nesses 3 evangélicos sinóticos, nós temos a descrição desse momento aqui, com alguns detalhes a mais, ou com alguns detalhes diferentes em cada um deles. E em Mateus, nós vamos ver que acontece exatamente aquela questão que Jesus está dizendo para os discípulos ali: olha, é o seguinte, eu vou passar por tal coisa, eu vou ser entregue, eu vou morrer. E aí Pedro, depois de ter dito para Jesus que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus ter dito para ele que quem revelou a ele não foi a carne e o sangue, logo após isso, Pedro então fala: olha, espera aí, que história é essa? Que o senhor vai sofrer, que o senhor vai morrer, que o senhor vai... Nada disso. E aí Jesus então fala para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus. Ou seja, aquela conversa de Pedro não era a conversa de Jesus Cristo, era uma conversa do inimigo, né? Onde o inimigo estava querendo chamar Jesus para que Jesus pudesse se salvar. E é interessante, porque se Jesus se salva, nós não éramos salvos, né? Porque Jesus não estava aqui para se salvar da cruz, para se salvar do sofrimento, para se salvar daquilo tudo que ele passou. Jesus Cristo estava aqui para que, por meio do sofrimento dele, por meio da morte dele, como já foi cantado aqui hoje, nós pudéssemos ter vida. E dentro dessa perspectiva, muitas das vezes nós estamos querendo, de alguma forma, nos salvar. De alguma forma, nós estamos, em muitas das circunstâncias, olhando para aquilo que nós estamos passando e nós queremos nos salvar dos sofrimentos que estamos sofrendo, que estamos atravessando. Como é que eu faço, né? E o que nós mais temos hoje, eu tenho observado isso, inclusive, irmãos, tenho observado isso em mim mesmo, né? Na dificuldade que às vezes nós temos, que nós estamos querendo viver uma plenitude aqui. Eu não sei qual é o termo que eu poderia usar, mas nós estamos querendo viver uma vida aqui que não é que seja errado, não é errado nós vivermos bem, nós vivermos com alegria, nós vivermos com prazer, não é errado. O errado é quando nós colocamos isso acima do reino de Deus. O errado é quando nós queremos viver uma vida que essa vida ela nos impede de viver a plenitude da vida com Cristo, a vida do reino. Quando nós queremos viver uma vida muito boa aqui, e para que nós possamos viver essa vida muito boa, nós abrimos mão
de fazermos as coisas no reino de Deus, então nós não estamos negando a nós mesmos. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós estamos querendo fazer, né? A vida cristã é uma vida de renúncia. Não que essa renúncia vai fazer com que você esteja bem na fita, você está fazendo essa renúncia, não. É porque você tem um exemplo de alguém que abriu mão da sua própria vontade, que foi Jesus Cristo. E ele estabeleceu desta forma, ele disse: olha, aquele que quiser me acompanhar, precisa negar-se a si mesmo. E todas as vezes que o meu reino demandar, você tem que estar disponível, né? Eu costumo dizer agora, com esse trabalho que eu estou, né, eu nunca pensei que eu fosse passar por um momento como esse, de um trabalho meio online, né? E eu estou gostando muito, Mas você, assim como no trabalho presencial, você nem sempre está ocupado, mas você sempre tem que estar disponível, não é? E no reino de Deus, nós precisamos estar disponíveis no reino de Deus. E não existe nada, nenhuma vontade nossa, que ela deve vir de forma a se sobrepor ao reino de Deus, às coisas de Deus, à nossa vida com Deus, ao nosso dispor para Deus. E é interessante nós pensarmos assim, porque quando nós não pensamos desta forma, pode ser que a gente não entenda bem. Algumas pessoas, elas entendem que negar-se a si mesmo é se anular, não é? Mas não é se anular. Nós negarmos a nós mesmos é nós vivermos de tal forma que nós vamos servir, que nós vamos pensar no outro, que nós vamos pensar no reino, que nós vamos viver para o reino de Deus, que nós vamos nos dispor para o reino de Deus. Irmãos, todos os dias de manhã nós temos uma oração e nós oramos para que Deus mande trabalhadores para a seara. E às vezes os trabalhadores que nós estamos orando para Jesus mandar, pode ser que eles estejam aí em alguns lugares, né? Pode ser que esse trabalhador seja eu, seja você. E é interessante que as pessoas, nem sempre elas se dispõem ao reino de Deus. E quando eu não me disponho a fazer a vontade de Deus, eu não estou negando a mim. Isso tem que ficar claro. Quando eu não me disponho me coloco para fazer as coisas para Deus, eu estou fazendo a minha vontade. E aí eu não estou cumprindo com esse primeiro requisito que Jesus colocou para nós o acompanharmos. O primeiro requisito que Jesus colocou é: negue-se a si mesmo. Não é? Quando eu não estou disponível, porque eu tenho outras coisas para fazer, do meu próprio interesse, da minha própria satisfação, das minhas próprias coisas, eu não estou negando a mim mesmo. Não é? Então, negar-se a si mesmo envolve mudar o centro de gravidade, da visão voltada para o meu eu, para a visão voltada para a vontade de Deus. Se todos nós nos colocarmos dessa forma: Senhor, eu quero que a tua vontade ela prevaleça na minha vida. Eu quero me dispor para a tua obra. Eu quero me colocar para o teu reino. Eu quero me dispor, né? Então não significa que você vai passar todo o tempo ocupado. Significa que você vai estar disponível para o reino de Deus, para a vontade de Deus na sua vida. E muitas pessoas, elas confundem, elas acham que quando a gente fala isso, a gente está falando isso porque aqui está um monte de coisa que precisa ser feita e que é para ela vir fazer aqui na igreja. Não, irmãos, nós estamos falando do reino de Deus como um todo. Nós precisamos nos dispor quando for para nós falarmos com uma pessoa que não conhece Jesus e nós termos a disposição de falar de Jesus para ela. Nós precisamos nos dispor quando para nós fazermos alguma coisa em várias oportunidades que Deus pode nos dar e que muitas das vezes está nos dando
e que nós não estamos nos dispondo, porque nós estamos vivendo uma vida para nós mesmos. E viver uma vida para si mesmo é viver uma vida contrária àquilo que Jesus disse para nós vivermos uma vida em que nós neguemos a nós mesmos. Se nós queremos viver uma vida que nós vivamos negando a nós mesmos, nós então vamos viver automaticamente uma vida que nós vamos estar disponíveis para o reino de Deus. Eu queria ler 2 Coríntios 5, 14 a 17. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo desta forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja você que quando Paulo está falando aqui em se colocar na obra de Deus, Paulo ele está dizendo que o que faz com que ele se apresente é o amor de Cristo, que o constrange. Não é? Porque se nós lermos esse versículo aqui e nós formos querer aplicá-lo na nossa vida de uma forma legalista, nós não vamos atingir o objetivo nas nossas vidas, né? De uma forma religiosa, digamos assim. Né? Mas acontece que é muito mais que isso, porque nós vivemos uma vida diante de Deus aqui, uma vida que precisa ser uma vida de satisfação em Jesus Cristo. Não é uma coisa que você não, eu estou abrindo mão disso para poder, eu estou perdendo aqui, né? E a gente vai ver que nesse texto, o texto bíblico vai nos dizer que perder aqui é ganhar. Né? Então nós precisamos entender que dentro desse amor de Cristo que nos constrange, nós precisamos entender que esse constrangimento do amor é que nos faz com que nós nos apresentemos, com que nós nos coloquemos diante de Jesus. Como é que é o negócio aí, irmãos? Então, o que acontece? Quando nós pensamos nessa questão de nós negarmos a nós mesmos, o texto não é porque nós vamos negar a nós mesmos e vamos viver uma vida miserável, uma vida sem sentido, uma vida sem graça. Muito pelo contrário. Nós vamos negar a nós mesmos e nós vamos nos dispor na obra de Deus, no reino de Deus, e nós vamos viver uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de gozo no Espírito Santo, uma vida de prazer. Não é um negar-se a si mesmo para eu viver uma vida abafada, uma vida em que eu não estou fazendo aquilo que eu quero, então eu estou vivendo uma vida ruim. Ah, não, mas é porque é pouco tempo, eu só vou viver 80 anos aqui, depois eu vou para a eternidade, gozar a eternidade toda. Não, irmãos, a ideia não é essa. O que Paulo está dizendo aqui não é isso. Ele está dizendo assim, olha, o amor de Jesus é tão grande, o amor é tão grande que ele me constrange. E é nesse constrangimento em que eu tenho prazer de estar fazendo aquilo que agrada a Deus. E ele está dizendo mais, ele está dizendo, olha, e nessa perspectiva de tudo isso que vem acontecendo, que vai acontecendo, as coisas que se passaram, elas não são mais as coisas passadas, elas não me pertencem mais, porque eu tenho uma nova perspectiva, eu não fui reformado. Não é? Jesus não me pegou e me reformou. Jesus fez uma nova criação em cada um de nós. E dentro dessa nova criação que Jesus fez, o nosso prazer maior é servi-lo, é amá-lo, é estar diante dele.
Então não é que você vai negar-se a si mesmo para que você possa chegar lá no céu e dizer assim: Jesus, olha, eu me neguei e nada do que eu queria fazer eu fiz e eu consegui, cheguei aqui. Não, nenhum de nós vai chegar lá nessa perspectiva. Se tem uma coisa que nós vamos ter certeza quando chegarmos lá, é que nós não merecíamos estar lá. Se não vai ter ninguém no céu que ele diga assim: eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Então não é isso. É que nós podemos viver essa plenitude do reino de Deus na nossa vida. E que nós muitas vezes não acreditamos que a plenitude do reino de Deus é fazer a vontade de Deus. É se dispor no reino de Deus, nas coisas de Deus, o prazer em estar na presença de Deus, o prazer em negar a sua própria vontade, porque a sua própria vontade é o pior para você. O melhor para você e para mim é a vontade de Deus na nossa vida. E que muitas vezes a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. O melhor para nós é o que Deus tem para nós, né? E aí depois Jesus Cristo, então, ele vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É interessante porque algumas pessoas, elas estão vivendo, e a gente vê essas pessoas assim, digamos assim, até quando a gente olha no espelho de vez em quando, né? Para a gente não falar dos outros, a pessoa está vivendo assim: não, eu tenho que viver mais plenamente, eu tenho que viver mais, né? Porque senão eu vou viver só para pagar conta. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou, eu vou viver para morrer, porque daqui a pouco é isso que vai acontecer comigo, eu vou viver para morrer. Irmãos, a proposta aqui é outra. A proposta é que nós morremos para viver. Nós não vamos viver para morrer, nós morremos para viver. Quando nós tomamos a nossa cruz, da forma como Jesus quer que nós a tomemos, então nós precisamos entender: Senhor, o controle está nas tuas mãos, a minha vida é tua, eu me disponho para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para estar diante do Senhor. Quando eu faço isso, automaticamente eu me coloco na condição de que eu morri para viver para Cristo, para nunca mais viver para outra coisa, só viver para Jesus Cristo, né? Cristo é um projeto de vida na certeza de que eu preciso morrer para o mundo todos os dias. Todos os dias eu preciso morrer para o mundo. E todos os dias, morrendo para o mundo, eu estou vivendo para Jesus. Eu estou me apresentando a Jesus, né? Assim como Jesus escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo não rumo ao sucesso, mas rumo ao Calvário. Nós precisamos olhar para a cruz de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós somos convidados a tomar a cruz, como é que era lá quando Jesus falou isso? As pessoas estavam acostumadas a ver as pessoas que pegavam a sua cruz para serem crucificadas, né? Para serem entregues à crucificação. E como que a coisa era? Então, essa questão de nós nos colocarmos todos os dias e nós realmente nós abrirmos mão de nós vermos essa vida aqui com essa lógica que o mundo vê, como que se nós estivermos usufruindo de determinadas coisas, nós então estamos capacitados a não viver só para morrer. A verdade é que o mundo, ele caminha para a morte. Quem caminha para a vida é a igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo, ela já morreu. Ela morreu em Cristo Jesus, ela morreu na cruz. E ela precisa entender que ela caminha cada dia para a vida em Jesus Cristo. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17. De modo que de agora em diante,
a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Nós não vivemos a vida do ponto de vista humano, irmãos. A nossa lógica, ela não funciona na lógica do mundo. Na lógica do mundo, nós precisamos cada vez procurar ganhar mais, procurar ser mais para a gente ser melhor. Na lógica do Evangelho, na lógica de Jesus Cristo, você está perdendo a sua vida, mas você está ganhando a vida. Você está entregando a vida para Jesus Cristo, mas a vida é ganha, não é? Para ser grande na lógica do Evangelho, você precisa ser servo de todos. Ser rico é você ter condição de ajudar as outras pessoas. Quantas pessoas nesse mundo aqui são ricas e a riqueza delas às vezes não serve nem para elas? E quantas pessoas, elas são pobres, mas ela é uma abençoadora, não é? Então, na lógica da vida cristã, ser feliz é renunciar a tudo que é prazer do mundo, para que nós tenhamos o prazer da comunhão com Jesus Cristo. A comunhão com Jesus Cristo, ela nos dá um prazer que esse prazer você não encontra em nenhum outro lugar. E é interessante porque Satanás, ele promete uma glória, mas no fim as pessoas têm o sofrimento. E Jesus Cristo, ele promete, ele oferece uma cruz, mas no fim nós temos uma coroa e nos conduz à glória. A vida cristã, a vida de nós nos colocarmos, nós nos apresentarmos, né? E nós seguirmos a Jesus Cristo. E é interessante porque esse seguir a Jesus é que deveria ser o primeiro, porque a partir do momento em que eu estou seguindo a Jesus, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, e aí em razão disso eu estou deixando de fazer a minha própria vontade, fazendo a de Jesus. Então é tudo interligado, né? Seguir a Jesus é fazer a vontade de Jesus, é estar diante de Jesus, é fazer aquilo que agrada a Jesus e é viver uma vida plena, uma vida abundante aqui nesse mundo. Nesse mundo, né? Porque assim, já existiu na época, há alguns anos atrás, uma teologia de que nós precisávamos viver uma vida de angústia, de sofrimento, de tribulação. Não que nós não possamos passar por momentos de angústia, de sofrimento e de tribulação. Mas a verdade é que a vida diante de Deus é uma vida plena. Jesus Cristo prometeu uma vida plena, uma vida completa. E você acha que os nossos irmãos que estão sendo perseguidos nos países por aí afora, eles estão vivendo uma vida ruim? Eles têm uma convicção, uma certeza plena da salvação deles. Eles têm Jesus guardando e dirigindo a vida deles, assim como nós temos aqui. Então nós às vezes achamos que está em algum momento de dificuldade, né? Às vezes a gente vê isso muito forte nas enfermidades. Irmãos, vamos orar pelo irmão, porque o irmão está por uma enfermidade e daqui 2 meses ele e não tem mais jeito e não sei o quê. E a pessoa fala assim, numa aflição tão grande, como que a nossa vida fosse acabar aqui. E a nossa vida não acaba aqui. Aqui vai ter um momento de virar a chave e nós estamos eternamente com o Senhor Jesus. Né? Então nós temos que tomar cuidado com uma questão que o pastor colocou um dia desses aqui, para nós não sermos a igreja seduzida. Nós não somos a igreja perseguida, mas nós também não podemos ser a igreja seduzida. O mundo não pode nos seduzir. Nós temos o hino lá da harpa, passarinhos, belas flores querem me encantar.
Então o mundo, ele quer me encantar, ele quer me apresentar uma lógica dele, que se eu, quanto mais coisas eu juntar aqui nessa terra, mais feliz eu vou ser, quanto mais eu tiver poder aqui, melhor vai ser para a minha felicidade. E Jesus Cristo nos mostra que não, que se eu tiver guardado nele, que se eu estiver escondido na sombra do Altíssimo, que se eu estiver guardado em Jesus, eu vou viver uma vida plena. E eu vou ter, mesmo diante das circunstâncias ruins, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter gozo nessa vida aqui. E é diante disso que Jesus está dizendo, ó, se você quiser fazer, então você precisa fazer o seguinte, aí Jesus coloca aqui, ó, quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, nós não precisamos ter dúvida daquilo que Jesus falou. Vamos nos lançar na obra de Deus, vamos nos colocar disponíveis para a obra de Deus, para o serviço do Senhor, para a causa de Jesus Cristo, para o reino de Deus, e nós vamos ter essa plenitude que nós tanto queremos. Quem de nós aqui saiu de casa algum dia querendo outra coisa que não a alegria e a felicidade? Nenhum de nós. Todos nós queremos ser alegres, queremos ser felizes, queremos viver uma vida plena. E a lógica de Jesus Cristo é, então você se lance na minha obra, se lance no meu reino, faça a minha vontade, esteja em contato comigo, em comunhão comigo, se coloque para mim, se apresente para mim. Porque está tudo aqui. Jesus disse, olha, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser estar comigo, precisa se colocar, precisa se apresentar. Nós precisamos nos apresentar a Jesus. Né? Então, Jesus poderia ter dito que quando a gente quisesse pessoas para trabalhar na obra dele, nós faríamos uma campanha. Faça uma campanha, não sei o quê. Não, Jesus falou assim, fala com o Senhor da Seara que eu mando. Jesus tem o controle das nossas vidas, tem o controle de tudo. Jesus Cristo não precisa de nós. Nós precisamos do reino de Deus, nós precisamos de nos colocar, de nos apresentar, de realmente de querer esse acompanhamento de Jesus Cristo todos os dias. Né? E que o mundo não nos faça como Pedro, né, estava sendo usado pelo diabo ali para dizer para Jesus, olha, cuidado, não vai sofrer não vai morrer, não vai isso, não vai aquilo. E às vezes nós estamos olhando assim para as nossas vontades, os nossos prazeres, aquilo que a gente pode usufruir nessa vida aqui, e a gente está abrindo mão de se colocar disponível para o reino de Deus, para a vida com Deus, para a vida diante de Deus. Né? Então foi isso que esse texto falou comigo, né, nesta noite. Lá quando eu era criança foi diferente um pouco, né? Mas é interessante porque eu tanto precisava naquele momento, como eu preciso hoje, de entender que a lógica de Jesus Cristo é uma lógica ilógica para o mundo, mas é aquela que funciona. Porque a lógica de Jesus Cristo é: se apresente, se doe, dê, não se economize no reino, na vontade, no prazer de Deus, porque você vai ter um prazer, uma alegria, uma satisfação que o mundo não pode te dar. Amém? Que o Espírito Santo possa falar em cada coração, pastor Botelho.